Bem-vindo ao Cafezito Nerd. Eu sou o Zombie Ácido, e o que aconteceu foi o seguinte: a gente tinha planejado para postar hoje o vídeo de notícias, só que por conta de alguns afazeres não foi possível. A gente está trazendo o vídeo hoje de notícias, ele vai estar saindo segunda-feira. O vídeo de hoje, então, eu decidi fazer uma coisa que eu já queria fazer há um bom tempo, que é fazer uma tier list com os jogos de Assassin's Creed. Bom, vocês estão vendo aí as tiers, certo? Ela vai desde perfeito até Zack Snyder, que, bom, vocês já sabem o que quer dizer, certo? Se vocês estão aqui no canal há um tempinho, você já sabe o que Zack Snyder significa. Só pra deixar claro, eu tô fazendo esse vídeo só com os jogos principais, tem ali no caso Chronicles e também tem a DLC Liberation. Eu queria trazer os jogos que realmente eu acredito que foram interessantes pra franquia. E a gente vai começar com o primeiro jogo, que eu realmente acredito que o primeiro jogo, ele é um jogo que mudou as coisas. Esse jogo, ele tá extremamente datado hoje em dia. Quando eu joguei ele, eu me diverti, obviamente. É o primeiro jogo da franquia, foi legal acompanhar a saga do Altair. E eu não posso negar que foi ali que começou o meu amor pela franquia no geral. Eu, desde pequeno, via os assassinos, eu achava bacana. Porém, eu nunca tinha pegado pra jogar. Eu lembro que eu tava na casa de um primo meu, ele me colocou pra jogar, eu era aquelas crianças que queriam ficar jogando videogame toda hora, e aí ele me colocou lá pra jogar esse jogo, e eu joguei e eu achei ele bem legal, mas esse não foi o primeiro jogo que eu zerei, só pra deixar claro. Porém, foi o primeiro jogo que eu joguei de Assassin's Creed. E cara, ele é um jogo que eu acredito que mudou as coisas porque foi ele que deu o pontapé inicial pra essa franquia começar a andar. Se não fosse por ele, eu não teria fazendo esse vídeo pra vocês, a gente não teria essa franquia que eu acredito que pra mim é a minha favorita dos jogos, então pra mim ele é muito importante, então eu realmente acredito que ele foi o que mudou as coisas. Seguindo aqui a gente tem Assassin's Creed 2. Cara, eu até poderia colocar ele que mudou as coisas, porque basicamente ele aperfeiçoou as coisas que tinham no 1. Só que sendo bem sincero, eu não vou negar que eu passei muita raiva com esse jogo, que eu tava jogando as partes que eu tenho que fazer os desafios de parkour pra conseguir a roupa do Altair. Então eu fico muito em dúvida se eu colocaria ele no Zack Snyder, porque, cara, falando a realidade pra vocês, eu entendo a importância que ele tem, esse jogo pra franquia, porém, eu passei muita, mas muita raiva, entendeu? Então, cara, tá, eu vou deixar no legal de jogar porque eu consigo entender que esse jogo ele foi muito importante pra franquia. Porém, eu passei muito mais raiva jogando ele do que jogando o primeiro jogo. Lembrando que o primeiro jogo tem a movimentação travada, ele tá datado, é muito difícil você conseguir fazer o parry nesse jogo no geral. Só que, cara, ele não tinha os desafios de parkour que tem no 2. E esses desafios de parkour conseguiu tirar meu sono diversas vezes. Então eu tenho um certo rancor com esse jogo. Fora esse jogo que a gente tem a inserção do Ezio e as viúvas de Ezio, quando ouvem o nome dele, ficam todo oriçadas, correto? Seguindo a gente tem aqui o Brotherhood, e o Brotherhood eu posso afirmar com exatidão que ele é um jogo gostosinho. Eu não vou colocar ele no mudou as coisas porque eu gostei de jogar ele. Eu não vou falar que eu fiz todos os desafios de parkour porque realmente esse eu não consegui fazer. Eu tava já calejado do 2 e eu tava com uma certa raiva. Então eu falei, se eu pegar pra fazer isso aqui, eu vou acabar me estressando de novo, então eu não quero. A história do Brotherhood, ela começa de uma forma sensacional, ela começa de onde terminou o segundo jogo. E a gente vai enfrentando agora, no caso, né, nossos inimigos, que são, novamente, né, a família Borgia. E eu acho interessante ele, eu não vou colocar no mudou as coisas, porque por mais que ele realmente foi um jogo que impactou e mudou a franquia, eu gosto dele, porém eu não acho que ele foi esse grande boom que foi, entendeu? Embora eu acredite que ele realmente é um jogo muito importante para a franquia. Logo em seguida a gente tem o Revelations, que ele trouxe o gancho, e eu vou colocar ele aqui logo direto no legal pra gente jogar, porque ele trouxe a paradinha de você usar o gancho. A gente anda pelas ruas do Império Otomano e é legal a gente ver o final da história do Ezio. Ezio é o assassino que teve 3 jogos para si. Ele é o assassino que teve 3 jogos, não teve outro protagonista dessa série que teve 3 jogos dedicados para ele. E ele é um jogo que, cara, eu achei muito legal. Quando eu zerei ele, eu vou falar pra vocês a verdade, eu tava muito hypado. As cutscenes são envolventes, elas te pegam. Aquele finalzinho que você vai jogar com o Altair e você faz o mesmo caminho que o Ezio fez quando estava entrando na cripta. Com o Altair você apaga as tochas e com o Ezio você acende as mesmas. Eu acho esse jogo um jogo muito bom e ele foi legal jogar. Eu não chego a dizer que ele mudou as coisas. Ele tá longe de ser um jogo perfeito, com toda certeza. A história de você usar as bombinhas que você tem à sua disposição, eu vou ser sincero pra vocês, eu usei só quando eu era obrigado. Quando eu não era obrigado, eu não usei elas. As partes que você fica andando, né, com a pipa,
também não me agradam tanto. Então por isso que eu acho que ele é um jogo legal de jogar. Ele tem alguns pontos que eu não gostei tanto, porém eu achei ele interessante de qualquer forma. E agora a gente vai falar do assassino que foi esquecido no churrasco, Connor. A gente vai jogar na época da Guerra Civil Americana. E só pra deixar claro, eu já vou deixar aqui meu ponto, que eu acho que ele é um jogo gostosinho de jogar. Nas primeiras sequências de DNA a gente acaba jogando com o pai do Connor, a gente conhece a mãe do Connor e acaba, né, que eles acabam se entrelaçando e tendo o Connor, correto? Eu achei, não vou negar, um pouquinho rushado. Eu queria ver mais a respeito do Reitan, porque o Reitan ele rouba a cena, é inegável. O Reitan ele rouba a cena, ele é um templário que possui a Hidden Blade, ele é um templário que foi filho de um assassino. Detalhe que o pai dele tá aqui na lista, a gente vai falar dele mais pra frente, no caso, o vô do Connor. As pessoas geralmente falam que o Connor ele é um assassino mais borocochô, digamos assim. Não tá errado, mas também não vejo que tá certo, porque eu gosto do Connor, eu acho ele um assassino mais de ação, entendeu? Ele não é um assassino que planeja tanto. Nesse jogo a gente começa a usar os navios, certo? Ele foi o jogo que implementou as fases navais. Não posso colocar ele não mudou as coisas, porque ele trouxe essa parada mais naval, só que não foi bem feito, eu diria. Eu diria que foi meio... sabe, colocaram ali, mas eles não tinham lapidado ainda. Isso é uma coisa que acontece muito nessa franquia. É implementado uma mecânica nova em um jogo e nos próximos jogos essa mecânica acaba sendo mais lapidada e melhorada. Então, eu gosto do Connor, não vou negar, e o jogo dele me divertiu. Só pra deixar claro, eu não passei tanta raiva jogando esse jogo igual eu passei raiva jogando Assassin's Creed 2. E agora a gente vai trazer o Assassin's Creed Liberation. E esse aqui vai ser o que vai estrear o Zack Snyder, porque, cara, falar a real pra vocês, esse é um jogo que podia ser tantas coisas. O problema desse jogo é que ele saiu para um portátil, e isso acaba estragando as coisas, porque as mecânicas dele de se disfarçar são bacanas, entendeu? A gente jogando com a Eveline é legal, porém, podia ter sido melhor, entende? Não é muito bem aprofundado, eu não me diverti jogando com a Eveline, então, cara, com toda certeza foi um jogo difícil de zerar, sem dúvidas. Então, por isso que eu acredito que ele tá no Zack Snyder. Ele podia ser tantas coisas, mas bom, ele foi isso, né? E agora a gente vai vir com o vô do Connor, o jogo que vai entrar aqui de novo, que mudou as coisas. Ele é o Assassin's Creed Black Flag, onde a gente vai jogar com o Piratinha. A gente vai estar andando pelos mares do Caribe. O que eu posso falar desse jogo? Esse aqui é o jogo que todo mundo, quando você fala sobre Assassin's Creed, vai lembrar desse jogo. Porque de verdade, ele é um jogo muito legal, muito divertido de se jogar. Quando eu tava jogando ele, jogando as fases navais principalmente, eu estava me divertindo, entende? E é o que falam, esse aqui é muito mais um jogo de pirata do que um jogo de assassino. A gente vê isso mais pra frente, que isso acabou acontecendo com mais frequência, porém, eu não vou negar, eu me diverti jogando esse jogo, não foi difícil zerar ele, eu não me matei de tanto zerar ele. A mecânica de você poder gerenciar sua tripulação, a mecânica de você melhorar o seu navio, a mecânica de você melhorar as roupas, né, do Edward, pra mim são legais, são bacanas, entendeu? Então, cara, esse aqui pra mim realmente é um jogo que mudou as coisas e, querendo ou não, foi um jogo que entrou na boca do povo. O Edward hoje em dia é um dos protagonistas que todo mundo, quando se lembra de Assassin's Creed, vai se lembrar dele. E querendo ou não, muitas pessoas gostam mais dele do que os outros protagonistas. Só que eu não posso colocar esse jogo no perfeito porque tem as partes que você vai andar pela Abstergo. E essas partes, meus amigos, essas partes são extremamente desagradáveis. É chato, é maçante, eu não gosto, eu não conheço ninguém que fala que gosta dessas partes que você vai andar pela Abstergo. Tem ali os easter eggzinhos que são legais, mas jogar as fases da Abstergo não são nem um pouco satisfatórias, são bem desagradáveis, inclusive. Chegamos agora ao Assassin's Creed Rogue, onde a gente vai jogar com um assassino que decidiu virar um templário. E ele vai pra, novamente, legal de jogar, ele não chega a ser um jogo gostosinho, ele é no máximo um legal de jogar, por conta das mecânicas do jogo, é tudo reaproveitado do Black Flag. Eu concordo com isso, entendeu? Em vez de a gente usar a batalha, a gente vai estar usando um rifle de ar. Concordo plenamente. Porém, eu ainda gosto desse jogo, entendeu? Por mais que ele tenha tudo reaproveitado ali, certo? Eu ainda acho bacana porque a gente vai estar vendo que os assassinos não são os heróis que a gente sempre acompanha. Porque até agora eu só tinha visto que os assassinos são os heróis, os templários são o pessoal mal. No Assassin's Creed 3, a gente presencia uma conversa entre o Connor e o pai dele, e eles conversam, debatem a respeito disso, só que ficou mais ali em cima, entendeu? Agora no Rogue foi aprofundado, entende? Então, cara, o Rogue pra mim, ele é um jogo legal de jogar, eu não passei raiva igual eu passei raiva no Assassin's Creed 2, porém, ele não chega a ser um gostosinho, eu não consigo imaginar ele acima disso, entende? Ele com toda certeza não é um Zack Snyder, com toda certeza ele é um jogo legal, ok? Ele é um jogo que vai valer o dinheiro que você for gastar nele, porque a gente vai estar conhecendo o Shay. Tem vários momentos que a gente vê o Shay conversando sozinho e, cara,
é magnífico as falas dele, entende? São falas que você para e pensa e fala assim, poxa, por que outros assassinos não tiveram o mesmo pensamento que ele? E logo em seguida a gente vai aqui pro Assassin's Creed Unity, e esse aqui é um que eu vou colocar no Mudou as Coisas, e é pelo seguinte. O começo do Assassin's Creed Unity a gente vai pegar o finalzinho do Rogue, porque o Rogue termina quando o Unity começa. E o que acontece? O Unity ele trouxe, como todo mundo sabe, né, vários bugs. Eu concordo com você nesse ponto, se você vier me falar a respeito disso. Foi o jogo mais bugado que foi lançado dessa franquia. E foi ele que trouxe o título de Bugsoft, tá? Queridíssima Ubisoft. Porém, o parkour desse jogo, ele é muito bonito. Isso que as pessoas falam não é um negócio que é falado da boca pra fora. É verdade. Joga pra você ver, vê uma gameplay. É um parkour bonito, é magnífico, é legal. Fora que aqui a gente também tem um co-op. Eu não consigo pensar que é um jogo perfeito, ok? Deixando isso bem claro. Porém, ele é muito legal de se jogar, é muito bacana de se jogar. De novo, não passei raiva jogando, me diverti, todo momento que eu estava jogando ele eu me diverti, beleza? Tem a DLC Death Kings que traz uma ambientação mais dark, digamos assim, que é legal também, não vou negar. E aquele finalzinho dele andando com a lanterna, eu achei bacana, não vou negar, ok? Só que, querendo ou não, ele não avançou, né, a história do jogo, né, nos dias modernos. E quer que eu te fale a verdade? Eu não me importo com os dias modernos, ok? Eu quero ver o passado. Realmente, o que está acontecendo hoje em dia com o Abstergo e os assassinos não é importante pra mim. E agora a gente traz o Assassin's Creed Syndicate, um jogo que, cara, eu acho ele legal de jogar, beleza? Ele não é um gostosinho, por mais que ele tenha o parkour do Unity, ele peca em alguns aspectos. Eu vou falar a verdade pra vocês. Quando eu fui jogar esse jogo, eu tava realmente esperando que a gente iria ter missões só com o Jacob e missões só com a Eve, e a gente iria ver os dois. Só que não aconteceu dessa forma. Ele até tem, só que é na última missão. E, sinceramente, se é pra ter na última missão, por que colocou então? Não era melhor ter colocado nas outras missões também? A última missão do jogo a gente joga com o Jacob e com a Eve. E essa missão, ela é muito boa. Por quê? Porque é o seguinte, o que acontece? A gente tá jogando com o Jacob, e aí a gente termina, chega até um certo ponto e vai cortar pra Eve. E aí a gente vai jogar com a Eve no momento em que a gente tava jogando com o Jacob. Eu não sei se eu consegui explicar legal, mas quando você joga você entende o que tá acontecendo. E cara, eu acho isso muito legal, de verdade. Eu queria ver mais missões dessa forma. E elas não aconteceram. E eu vou falar a verdade, eu queria ver mais missões dessa forma, porque eu esperava tanto. É o Assassin's Creed Syndicate, a gente vai estar na Revolução Industrial, um dos momentos mais importantes para a raça humana. E eles me fazem isso. Não é um jogo ruim, não é isso. Não estou dizendo que é um jogo ruim, longe disso. Mas eu esperava tanto, acho que o meu problema foi ter esperado demais, entende? Agora, o único jogo que eu considero perfeito é o Assassin's Creed Origins. A gente vai estar jogando na pele do Bayek, um Medjay do Egito. E meus amigos, esse jogo é muito magnífico. E eu não tenho nada pra mudar nesse jogo, porque o Bayek é um protagonista sensacional. Ele é um protagonista perfeito. As pessoas falam que o Ezio é o melhor protagonista dessa franquia, mas é porque elas não jogaram o Origins ainda. Se você jogar o Origins e depois jogar o Assassin's Creed 2, ou o Brotherhood, ou o Revelations, o que for, você vai ver que o Bayek é muito melhor. O Bayek só teve um jogo, enquanto o Ezio teve 3 para se desenvolver. E o Bayek com apenas um jogo consegue dar um banho no Ezio em desenvolvimento de personagem. Tô sendo sincero pra vocês aqui, eu realmente acredito que o Bayek é o melhor protagonista dessa franquia e ele pode carregá-lo nos ombros se ele quiser. Então, cara, eu realmente acredito que o Origins ele é perfeito, eu não tenho nenhuma reclamação a fazer. Esse aqui foi o primeiro jogo que eu usei dessa franquia, foi o primeiro jogo que eu comprei dessa franquia e eu me diverti muito jogando ele. A história do Bayek, ela é uma história não muito feliz, eu diria, porém, ela é marcante, ela é importante, entende? Então, cara, ele é um jogo que com toda certeza, se você puder, jogue. Você se surpreender e muito com esse jogo. E agora a gente chegou no Odyssey e, cara, vou ser sincero, ele é apenas legal de jogar. A história da Cassandra ou do Alexis, ela é interessante, porém, é isso que me mata nesse jogo, é ele ser muito RPG. O Origins teve bastante RPG, porém não era igual o Odyssey. Tem muito RPG nesse jogo de uma maneira que fica desagradável, não é tão legal assim, entendeu? Beleza, tem escolhas ali, é legal o negócio de escolhas, porém, aqui não ficou legal, entende? Ainda mais esse negócio de você acabar tendo que escolher qual que você vai ser, sendo que isso não impacta nem um pouco na história. Isso não muda a história. Você não tem uma campanha com o Alexis e outro com a Cassandra. Se fosse dessa forma, eu iria bater palmas pra essa empresa de pé. Só que não é a mesma coisa, beleza? Que pode mudar um diálogo ou outro, mas sinceramente, o Odyssey é legal de jogar.
eu ainda acho que a história da Cassandra ou do Alexios, ela é muito boa, né? Eu realmente acredito que a história do Odyssey, ela é uma história muito bacana, ela é envolvente, entende? Porém, esse negócio de ser RPG é que destrói esse jogo, sinceramente. É um jogo muito complicado de se falar a respeito, porque ou você ama ou você odeia. E no meu caso, sendo bem sincero, eu não amo ele e eu também não odeio. Eu acho ele um jogo bem meh, sabe? E agora trouxemos o Valhalla, e esse sim é um jogo que eu realmente acredito que mudou as coisas. Porque é o seguinte, lembre que eu falei que basicamente a Ubisoft lança uma mecânica em um jogo e conforme o desenvolvimento dos futuros jogos, ela vai lapidando isso, correto? E aqui isso aconteceu novamente. A mecânica de RPG aqui ela foi lapidada de uma maneira magnífica. O RPG aqui no Valhalla não é maçante igual no Odyssey e também não é superficial igual no Origins. Ele é na medida certa. Realmente, esse jogo aqui ele peca nas escolhas e nas escolhas de protagonista, que realmente é complicado, não vou negar, ok? Porém, aqui não foi tão desagradável como foi no Odyssey, entende? A história da Eivor é legal, é uma história bacana, não vou me negar, ok? É igual a da Cassandra, é uma história envolvente. Porém, é meio que. É isso, entendeu? Eu não poderia pegar e falar que é a melhor história. Porque a melhor história a gente sabe, é do bike, não tem nada melhor. A da Eivor, ela não é a melhor história, mas ela tem mecânicas muito boas, entendeu? As mecânicas de escolha são legais aqui, não são maçantes igual a do Odyssey, eu quero deixar isso bem reiterado. Só que elas estão presentes, isso eu não posso negar. Só que é legal as mecânicas, entendeu? Aqui tem aquele negócio chamado assassinato garantido. No Odyssey não tem isso. Então, por exemplo, muitas vezes eu me pegava bravo no Odyssey porque é o seguinte, eu ia querer matar um alvo e eu não conseguia porque eu era um nível abaixo desse alvo. Aqui no Valhalla não tem isso. Se eu pegar para poder assassinar o alvo, eu vou assassinar ele, porque aqui a gente tem a configuração de assassinato garantido e isso muda completamente tudo. Agora a gente chegou no Mirage, eu não joguei ainda o Mirage, então eu não posso opinar a respeito, porque embora seja um jogo que tá me chamando atenção, tô vendo algumas gameplays, tô achando bacana, eu não joguei, eu não coloquei nas minhas mãos ainda, eu não andei por Bagdá ainda pra poder falar assim, nossa, é um jogaço, hein, com certeza. Mas pelo que eu tô vendo, eu tô achando ele legal, mas eu não posso opinar, afinal de contas, eu não pude jogar o jogo ainda e eu não quero tomar spoilers, então eu tô me segurando pra ver a respeito da história. Então, realmente, se eu pelo menos tivesse zerado pelo YouTube, eu até poderia dar uma opinião, mas bom, eu tô me segurando. Agora, mais um para poder fazer parte aqui do Não Posso Opinar, o Assassin's Creed Chronicles. Aqui no caso eu vou englobar os 3 jogos, beleza? Porque são 3 jogos diferentes, óbvio, porém eles são muito parecidos, inclusive. Então eu coloquei no mesmo balaio. O que eu falar desse jogo? Eu não joguei ele ainda. Eu comprei ele, eu tenho ele, mas eu não joguei ele ainda. E é mais falta de vergonha na cara que tipo, sinceramente, cara. Eu acredito que falta isso pra poder jogar esse jogo. Ele basicamente é um Assassin's Creed, ele ainda é canônico, ok? Tanto que os protagonistas desses jogos aqui, eles aparecem ao longo da franquia, então são jogos que são canônicos. Porém, eu não joguei ainda, porque é como eu falei, falta de vergonha na cara, falta jogar, então, de novo, não posso opinar, não joguei, não procurei nada a respeito, então eu coloquei que não posso opinar, beleza? E bom pessoal, essa aqui ficou a minha tier list, certo? Falando sobre todos os jogos da franquia, falando sobre o melhor jogo dessa franquia, que é o Assassin's Creed Origins, falando também sobre o jogo do Connor, o assassino que foi esquecido do churrasco, falando também a respeito do Mirage, que eu ainda não joguei ainda, estou ansioso para poder jogar, mas não joguei ainda. Falamos também do Rogue, o jogo onde iremos jogar com o assassino que decidiu trair a ordem e se unir aos Templários. E também falamos a respeito do Assassin's Creed Unity, o jogo que basicamente trouxe um Ezio 2.0. Bom, falando sobre todos os jogos mais importantes dessa franquia, eu dei minha opinião sobre todos eles. É como eu disse, esse vídeo foi mais pra tampar buraco pra vocês não ficarem sem vídeo hoje, correto? E bom, é isso pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve no canal, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês puderem, ok? E comente aqui embaixo o que você achou da minha lista, se você mudaria alguma coisa, se você gostaria de acrescentar algum jogo, se você acredita que algum jogo ele não ficou no lugar merecido dele, comenta aqui embaixo, eu vou responder todos vocês, beleza? E, bom, dá like no vídeo caso vocês tenham gostado, tá bom? Eu sou Zombi Ácido, big beijo, tchau, tchau. Senorita, I know that you would like a cheeky boom chick. It's very nice.